Imagine ser alvo de inveja, enfrentar crises, escassez e conflitos, e ainda assim, prosperar como ninguém jamais viu. Isaac viveu exatamente isso. Quando tudo parecia impossível, Deus o surpreendeu. Você está prestes a descobrir o segredo que transforma a adversidade em vitória e muda destinos para sempre. A vida é cheia de momentos em que tudo parece desabar. Situações que fogem ao nosso controle, onde o medo, a insegurança e a dúvida tentam falar mais alto do que a fé. E é justamente nesses momentos que somos testados. A história que você vai ouvir agora é sobre alguém que enfrentou fome, perseguição e inveja. E mesmo assim, prosperou de forma surpreendente. Isaac não foi apenas um homem de sorte ou inteligência, mas alguém que escolheu confiar e obedecer, mesmo quando tudo ao redor apontava para o fracasso. Imagine deixar para trás o medo e seguir apenas a voz de Deus. Assim como seu pai, Abraão, foi exatamente o que Isaac fez. Em meio à escassez, ele se encontra no lugar que Deus indicou, sem correr, sem fugir. E o resultado? Uma catástrofe tão grande que despertou a inveja dos poderosos ao seu redor. Mas, diferente do que muitos fariam, Isaac não revidou. Ele perseverou. Cavou novos caminhos, insistiu e viu as portas se abrirem diante de seus olhos. Essa não é apenas uma história antiga, mas um lembrete vivo de que Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo nas maiores adversidades. Ao conhecer essa jornada, você vai perceber que, muitas vezes, o segredo não está em lutar contra tudo, mas em confiar e avançar, mesmo quando o mundo tenta te parar. Prepare-se para mergulhar na história de Isaac e entender como a fé verdadeira pode transformar a escassez em abundância e a adversidade em honra. Já deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal. Comente o que você acha deste capítulo e qual capítulo você gostaria de ver aqui. A fome havia tomado conta da terra. Os campos antes férteis agora estavam secos, rachados, e o som do vento carregava consigo um silêncio angustiante. Isaac olhou para tudo aquilo e via, nos olhos do povo, o mesmo medo que tentava esconder dentro do seu coração. Era fácil pensar em fugir. Havia um caminho óbvio, o Egito. Lá sempre havia recursos, oportunidades e talvez a promessa de segurança. Mas, mesmo diante do cenário desolador, Isaac não deu um passo sem buscar a direção de Deus. E Deus falou. Sua voz ecoou clara. Não desça ao Egito. Fique onde eu te mostrar. Essa ordem parecia desafiadora demais. Permanecer no meio da fome, no meio do risco e da incerteza, parecia loucura. Mas Isaac confiou. Ele não debateu, não questionou, apenas obedeceu. Em tempos difíceis, a verdadeira coragem não está em fugir, mas em permanecer firme, confiando na promessa invisível, quando tudo ao redor parece ruir. Isaac, então, ficou na terra de Gerar. Ali, entre estranhos e inimigos em potencial, ele plantou. Cada semente lançada à terra era um ato de fé. Não havia garantia de colheita. A fome ainda reinava, o solo parecia infértil e o céu, por vezes, parecia sujo. Mas Isaac entendeu que a fé não é movida por evidências imediatas, e sim pela confiança no caráter de Deus. E cada semente lançada era uma oração silenciosa. Os dias foram passando, e aos poucos, sinais começaram a surgir. Pequenos brotos rasgando o solo seco. O que parecia impossível começava a acontecer. E a colheita veio. Não apenas uma colheita comum, mas 100 vezes mais do que o esperado. Um resultado sobrenatural em meio à escassez. O que para qualquer outra pessoa seria tempo de perdas, para Isaac se transformou em tempo de abundância. Deus honrava cada ato de obediência e perseverança. Mas prosperar em um ambiente hostil tem seu preço. Muita coisa de Isaac começou a chamar a atenção. Os olhares, antes indiferentes, agora carregavam inveja e ressentimento. O favor de Deus sobre a vida de Isaac era evidente demais para passar despercebido. No entanto, ele não se deixou intimidar. Sua postura permanece humilde e obediente. Enquanto outros questionavam como aquilo era possível, ele sabia. Era uma resposta à fé em ação. O mais impressionante é perceber que Isaac não tinha garantias humanas. Não havia plano B, nem segurança financeira.
Tudo o que ele possuía era a direção de Deus e a perseverança em obedecer. Isso revela algo profundo. A verdadeira prosperidade não nasce do ambiente, mas da presença e das promessas de Deus. Onde todos veem crise, Deus vê oportunidade de mostrar o seu poder. Ao permanecer na terra, Isaac não apenas garantiu sua sobrevivência, mas testemunhou um milagre diário. Seus servos, sua família, todos viam com os próprios olhos o cuidado e a fidelidade de Deus. O que parecia uma decisão arriscada, aos poucos, se mostrou o caminho perfeito. A advertência silenciosa de Isaac se transformou em um exemplo de confiança e confiança para todos ao seu redor. O primeiro capítulo da história de Isaac nos ensina que, mesmo em tempos de adversidade, Deus fala. E quando Ele fala, cabe a nós confiar, ainda que o cenário diga o contrário. Permanecer, quando tudo parece convidar à fuga, é um ato de fé que Deus sempre honra. Isaac descobriu que a verdadeira segurança não está em lugares confortáveis, mas na certeza de estar exatamente onde Deus quer que você esteja. Mesmo diante das profundezas e da direção clara de Deus, Isaac ainda era humano. E como qualquer ser humano, ele também enfrentou medos. A vitória que ele carregava não o tornava imune às fraquezas. Em Gerar, terra de estrangeiros, Isaac olhou ao redor e via rostos desconhecidos, olhares desconfiados, e temia pelo que poderia acontecer. O peso da responsabilidade, o zelo por sua família e o medo do inesperado se tornavam companheiros silenciosos em seus dias de fartura. Foi esse medo que o levasse a tomar uma decisão equivocada. Quando questionado sobre Rebeca, sua esposa, Isaac disse que ela era sua irmã. Era um reflexo direto do temor que carregava em seu coração. Temia ser morto por causa da beleza de Rebeca. Temia que os homens daquela terra desejassem o que não possuíam e, para proteger a si mesmo, decidiu ocultar a verdade. Um erro que ecoava fraquezas humanas, mas que também revelava algo profundo. Até os mais obedientes podem tropeçar. Mas Deus, em sua misericórdia, não abandonou Isaac. Mesmo em meio à sua falha, o Senhor estava atento. O rei Abimeleque, ao perceber a verdadeira relação entre Isaac e Rebeca, não apenas o confrontou, mas o protegeu. Ordenou que ninguém tocasse neles ou lhes causasse mal. O erro de Isaac pode ter gerado consequências desastrosas, mas o cuidado de Deus foi maior do que o medo que o levou a falhar. Essa parte da história revela um lado muito humano da fé. Muitas vezes, mesmo crendo, mesmo obedecendo, o medo nos faz vacilar. E nessas horas, a graça de Deus reina. Ele não apenas observa nossos tropeços, mas estende a mão, protegendo-nos das consequências que não conseguiríamos suportar. O erro de Isaac não apagou a promessa que Deus havia feito. E é aqui que percebemos o quanto a fidelidade divina vai além dos nossos méritos. Isaac aprendeu, com esse episódio, que a verdade é sempre o melhor caminho, ainda que pareça arriscado. A escolha equivocada que ele fez, motivada pelo medo, não o desviou do propósito, mas o ensinou. E essa é uma das maiores lições para quem caminha na fé. Erros acontecem, mas o arrependimento e a confiança no caráter de Deus nos colocam novamente no caminho certo. Mesmo após essa falha, Isaac continua crescendo. Seu rebanho aumentava, suas colheitas eram abundantes e sua influência na terra de Gerar se tornava cada vez maior. As catástrofes de Isaac mostraram a todos que a vitória de Deus não era passageira. E mesmo quando sua humanidade falha, o plano de Deus segue firme. Isso nos mostra que a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, mas da aliança que Ele decidiu estabelecer conosco. O medo, por mais forte que pareça, não tem poder sobre o plano de Deus. Isaac viveu isso na pele. Ele aprendeu que confiar é mais seguro do que tentar proteger-se com mentiras. E esse aprendizado o preparava para os próximos desafios que viriam. Porque a vida de quem caminha com Deus não é isenta de lutas, mas é cheia de lições que moldam o caráter e fortalecem a fé. No fim das contas, o erro de Isaac se tornou um marco em sua jornada. Um lembrete constante de que, mesmo nos momentos de fraqueza, Deus continua sendo fiel. O medo pode até nos desviar por um instante, mas a graça nos conduz de volta ao caminho.
Isaac seguiu sua jornada, agora mais consciente de que, para caminhar sob a promessa, era necessário confiar na verdade. Não apenas quando tudo parecia fácil, mas principalmente quando o medo tentava dominar o coração. Isaac era obediente, confiável e enfrentava seus medos. E agora, as ameaças sobre sua vida eram visíveis demais para serem ignoradas. Seus rebanhos se multiplicavam de maneira impressionante. As plantações floresceram em abundância num solo onde muitos haviam falhado. Seus servos eram vistos carregando colheitas farta, enquanto outros ao redor lidavam com escassez. A vitória de Deus sobre Isaac não pôde ser escondida, nem negada. Mas o favor de Deus, muitas vezes, desperta sentimentos perigosos nos corações alheios. Os filisteus olharam para Isaac com olhos carregados de inveja e desconfiança. Aquelas ameaças inexplicáveis incomodavam. Como alguém que chegou de fora poderia crescer tanto, enquanto eles mesmos lutavam para sobreviver? A vitória de Isaac expôs falta de fé e confiança de muitos ao seu redor. E isso gerou ressentimento e hostilidade. A inveja se transformou em ações concretas. Os filisteus conseguiram entulhar os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, pai de Isaac. Poços que eram fontes preciosas de água, essenciais para o sustento de rebanhos e plantações. Bloquear aqueles poços foi um ataque direto à sobrevivência e uma ameaça a Isaac. Era como se quisessem sufocar o crescimento que Deus lhe deu. Apesar da afronta, Isaac não revidou. Não alterou sua voz em tom de vingança, nem armou estratégias de retaliação. Ele seguiu outro caminho: perseverar. O silêncio de Isaac diante da injustiça era um ato de força e confiança. Ele sabia que a verdadeira guerra não se vencia com disputas humanas, mas com confiança na justiça divina. A cada poço entulhado, ele partia para cavar outro, sem murmurar, sem desanimar. Abimeleque, o rei dos filisteus, acompanhando o crescimento contínuo de Isaac, chegou a um ponto de desconforto. Temendo o poder e a influência que Isaac começou a temer, ele o expulsou de Gerar. "Vai-te daqui porque te torna muito mais poderoso do que nós", disse o rei. Era uma ordem revestida de medo e ressentimento, mas Isaac não contestou. Ele partiu. Mais uma vez, sem brigar, sem questionar. Ele percorria seu caminho carregando consigo a certeza de que onde Deus o colocasse, ali teria a vitória. Essa atitude de Isaac revela algo grandioso. Quando a vitória de Deus está sobre alguém, nenhum obstáculo humano é capaz de impedi-la. A inveja pode tentar sufocar, as perseguições podem tentar parar, mas o propósito divino continua fluindo. O silêncio e a perseverança de Isaac foram mais poderosos do que qualquer confronto. Ele não provou nada a ninguém. Sua vida já era a prova viva de que Deus honra os que permanecem fiéis. Ao sair de Gerar, Isaac poderia ter carregado mágoas e revoltas. Mas em vez disso, ele ficou confiante, certo de que a inveja dos outros não poderia interromper o plano de Deus. Cada passo dado foi sustentado pela verdade de que a verdadeira orquídea não estava em terras, rebanhos ou colheitas, mas na presença e direção de Deus. E onde quer que ele fosse, a promessa o acompanhava. O capítulo da inveja na vida de Isaac nos ensina que vitórias geram maus olhares, mas é a postura diante da inveja que revela o coração. Isaac escolheu a paz, a perseverança e a confiança. Ele sabia que a verdadeira vitória não era humilhar seus inimigos, mas sim permanecer fiel ao que Deus havia prometido. E assim, enquanto os outros tentavam bloqueá-lo, ele seguiu cavando, acreditando, prosperando. Porque quem é abençoado por Deus, não importa onde esteja, sempre floresce. Ao ser expulso de Gerar, Isaac partiu sem olhar para trás. Em seu coração, não havia espaço para ressentimento. Havia apenas a certeza de que, onde quer que ele fosse, Deus o acompanharia. E assim, ele e seus servos partiram para o vale, carregando ferramentas e a fé de quem sabe que o favor divino não depende do lugar, mas da promessa. Ali, diante da terra desconhecida, Isaac fez o que sabia. Cavou. O primeiro poço que cavaram no vale trouxe água. Um sinal de que a mão de Deus continua guiando cada passo.
Mas logo surgiram pastores de Gerar, reivindicando aqueles poços bem como eles. Começava mais uma disputa. Isaque poderia ter enfrentado, poderia ter lutado, afinal, o trabalho havia sido dele. Mas ele recuou. Deu o nome do poço de Ezeque, que significa disputa, e partiu. Não foi porque ele era fraco, mas porque sua força estava em não se decepcionar com brigas humanas, e sim em seguir em frente. Isaque e seus servos cavaram outro poço. Mais uma vez, a água jorrou. E novamente surgiram conflitos. Outro grupo apareceu, dizendo que aqueles que têm poços entreguem. Mais uma disputa. Mais uma chance para Isaque escolher entre brigar ou perseverar. Ele comprou novamente a paz, chamou aquele poço de Sitna, que significa inimização, e mais uma vez partiu, sem rancor, sem murmuração. A perseverança de Isaque era impressionante. Cada recuo não era sinal de derrota, mas de sabedoria. Ele sabia que Deus tinha algo maior. E assim, chegou a um novo lugar. Seus servos cavaram outro poço, e desta vez não houve disputa. Água brotou, e com ela veio a paz. Isaque chamou aquele lugar de Reobote, que significa lugar espaçoso, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos nesta terra. Essa sequência de brigas e perseverança revela o coração resiliente de Isaque. Ele entendeu que na jornada da fé, nem sempre as coisas acontecem sem resistência. Há disputas, há confrontos, há desafios que testam nossa paciência e nossa confiança. Mas aqueles que perseveraram, sem se corromperem, alcançaram o lugar que Deus preparou, um lugar espaçoso, de paz e prosperidade. Mas Isaque não parou ali. Depois de encontrar esse lugar de descanso, ele subiu para Berseba. E ali, Deus novamente apareceu a ele, reafirmando sua promessa: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque estou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Isaque construiu um altar, invocou o nome do Senhor e armou sua tenda. A vitória não era apenas material, era espiritual, visível e palpável. O ciclo de poços cavados, disputas e perseverança constante mostra que Deus honra aqueles que não desistem. Isaque poderia ter se envolvido em brigas intermináveis, mas preferiu manter o coração limpo e a visão no propósito maior. Ele sabia que lutar contra os homens é perder energia que poderia ser investida em cavar novos poços, abrir novos caminhos e confiar que, no tempo certo, a paz viria. E assim, mais uma vez, Isaque provou que a verdadeira força está na paciência e na confiança. Quando tudo parecia conspirar contra ele, quando a inveja e a oposição tentaram bloqueá-lo, ele apenas seguiu, cavando, acreditando e avançando. Porque quem caminha com Deus não se prende às brigas humanas, se prende à certeza de que, depois de cada obstáculo, há um Reobote esperando. Um lugar de paz, de espaço e de prosperidade, reservado por Deus para aqueles que perseveram. Depois de tantas disputas, expulsões e desafios superados com perseverança, Isaque estava em paz. Deus havia dado a ele o espaço que precisava, e as borboletas continuavam a florescer diante dos olhos de todos. Mas algo surpreendente ainda estava por vir. Um dia, Abimeleque, o mesmo rei que havia expulsado Isaque de sua terra, apareceu acompanhado de seus conselheiros. Eles não vieram com armas ou acusações, mas com um pedido inesperado. Abimeleque reconhecia algo que não podia mais ignorar. Deus estava com Isaque. Ele, que antes via em Isaque um estrangeiro e ameaçador, agora via um homem favorecido pelo Altíssimo. A inveja que antes causava afastamento, agora se transformava em respeito, e talvez até admiração. Diante disso, Abimeleque falou: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, queremos fazer um acordo contigo, um juramento de paz entre nós. Isaque poderia ter se recusado. Poderia ter lembrado de todas as injustiças que sofreram, das perseguições, das disputas e da expulsão. Poderia ter fechado o coração. Mas ele não fez isso. Sua resposta foi generosa e esclarecedora. Ele preparou um banquete para Abimeleque e seus homens. Sentaram-se juntos, comeram, beberam
e selaram um pacto de paz. Isaque entendeu que a verdadeira vitória não está em derrotar os inimigos, mas em transformá-los em aliados. Essa reconciliação revela uma grandeza de espírito que só quem caminha com Deus consegue ter. Isaque sabia que não precisava guardar rancor, porque o favor do Senhor falava mais alto. A sua postura nobre confirmava que ele não era apenas um homem próspero, mas um homem seguro, guiado por princípios divinos. A verdadeira força de Isaque não estava na riqueza acumulada, mas no coração disposto a perdoar e estender a mão, mesmo para aqueles que o tinham prejudicado. Após o pacto de paz, algo ainda mais incrível aconteceu. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram até ele trazendo boas notícias. Haviam cavado mais um poço e, mais uma vez, encontrado água. Era como se Deus estivesse confirmando, de forma prática, que ele honrava a postura de reconciliação e paz de Isaque. A vitória continuou fluindo, provando que o caminho da humildade e do perdão sempre gera frutos. A história da reconciliação entre Isaque e Abimeleque é um lembrete poderoso. Quando vivemos sob a promessa de Deus e escolhemos caminhar em paz, até aqueles que um dia se levantaram contra nós reconhecem refletida a mão de Deus sobre nossa vida. Não é preciso vencer pelo conflito, pelo orgulho ou pela imposição. Deus cuida de exaltar aqueles que escolhem o caminho da justiça e da humildade. Essa aliança selada entre antigos oponentes também nos ensina que, muitas vezes, Deus transforma inimigos em instrumentos de transmissão do seu propósito. Abimeleque foi usado para reflexão pública, o que já era evidente. Isaque era abençoado, protegido e guiado por Deus. Esse reconhecimento não foi apenas um testemunho pessoal para Isaque, mas também um sinal visível para todos ao redor. Um lembrete de que a fidelidade de Deus ultrapassa qualquer oposição humana. Assim, Isaque concluiu essa etapa de sua jornada, não apenas com ameaças materiais, mas com o respeito de seus inimigos e a confirmação pública do favor de Deus sobre sua vida. Uma história que prova que quem persevera, mantém a fé e escolhe a paz, colhe resultados que vão muito além do esperado. Isaque não apenas prosperou, mas se tornou exemplo vivo de que Deus honra aqueles que permanecem firmes, humildes e confiantes, mesmo diante das maiores adversidades. A história de Isaque é um lembrete poderoso de que perseverar, confiar e obedecer são atitudes que transformam qualquer cenário. Mesmo diante da fome, da inveja, das perseguições e das lutas constantes, ele manteve o coração firme e a fé inabalável. Sua jornada nos ensina que, quando decidimos permanecer onde Deus nos colocou, mesmo que o ambiente pareça hostil, milagres acontecem. Isaque não apenas sobreviveu às adversidades, ele prosperou em meio a elas. Cavou poços quando outros desistiram, insistiu quando tudo parecia perdido e escolheu a paz quando o conflito parecia o caminho mais fácil. Sua vida prova que a fidelidade e a perseverança atraem o favor de Deus de maneira sobrenatural, abrindo portas onde todos enxergam muros. E no final, até seus inimigos precisaram considerar o agir de Deus em sua vida. Quando caminhamos em obediência e humildade, o próprio Senhor cuida de exaltar e honrar, transformando perseguições em alianças, crises em abundância e escassez em testemunho de provisão. Isaque se tornou um símbolo de fé prática, alguém que não apenas cumpriu as promessas, mas viveu cada uma delas na pele, mostrando que Deus nunca falha. Se essa história mexe com você e você se dedica a confiar mais nas promessas de Deus, não deixe isso parar por aqui. Curta este vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir sobre perseverança e fé, e inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar muitas histórias transformadoras que fortalecem o coração e mostram, dia após dia, que Deus honra quem permanece firme.